Olá, bom dia. Sejam bem-vindos para a nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte. Estamos aí no dia 21 de outubro. Como é que tá as suas metas? Já bateu suas metas deste ano? Não ainda. Alavancou a sua carreira? Não ainda. Alavancou? Parabéns. Então você está com a estratégia certa. Hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso, né? Nós estamos em outubro, quase final de outubro, mas ainda dá tempo. Se você ainda não alavancou sua carreira, se você ainda não conseguiu entrar nas empresas, ainda dá tempo, com a grande vantagem. Sabe qual é a grande vantagem de você estar nas empresas neste momento? Ou pelo menos já se tornando conhecido das empresas neste momento, é que você passa a participar do planejamento do ano que vem. Você já pensou? Que maravilha você fechar o ano de 2019. Faturando. E segundo, já participando do planejamento de 2020? Então é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, né? Como é que você aumenta seu faturamento sem ter que lotar a sua agenda? Porque quem me acompanha sabe disso, né? Que nós não trabalhamos com a filosofia de você lotar a sua agenda. Por quê? Se você lota a sua agenda, a qualidade do seu trabalho diminui. E por que a qualidade do seu trabalho diminui? Porque você literalmente não vai ter tempo de estar estudando, se apropriando, aprofundando, criando novos serviços, né? E uma das coisas que, se você me acompanha, você já sabe, é da importância de você ter na sua esteira de serviço. Você, primeiro, ter uma esteira de serviço. E segundo, ter uma esteira de serviço com os serviços que as empresas desejam. Tem uma questão, eu já tenho conversado sobre isso com vocês, né? Tem uma questão interessante, né? Que pega a partir de setembro, outubro, novembro, até ali o dia 10, mais ou menos, de dezembro. As empresas, sempre no final do ano, né? Elas fazem o planejamento para o próximo ano. Só que vem janeiro e fevereiro, né? As coisas um pouco mais paradas, depois começa a engrenar. E aí o que acontece? Né? As empresas entram de cara, né? De cabeça na produção, no que elas têm que fazer, e muitas vezes elas não cumprem com as suas metas de desenvolvimento. E aí quando chega o segundo semestre, lá por setembro geralmente, né? Elas se dão conta disso e elas começam a correr atrás para fechar o seu orçamento que elas planejaram. Por quê? Porque se elas não fecharem o desenvolvimento que elas orçaram, que elas planejaram, elas perdem esse orçamento para o próximo ano. Então, este ainda é um belo momento de você entrar nas empresas, certo? Mas este é um momento que tem serviços mais específicos pelos quais você entra nas empresas neste momento. Este é um momento que as empresas estão ainda investindo muito forte em desenvolvimento de grupo, principalmente treinamentos, né? Treinamentos, workshops. Quem me segue sabe disso, né? Eu sempre digo, porque esta é uma realidade. Treinamentos e workshops são um dos serviços mais fáceis de serem vendidos para as empresas. E, como eu disse para vocês no início, né, do nosso tema, como aumentar seu faturamento sem ter que lotar a sua agenda, um dos grandes caminhos para você lotar a sua agenda não, né? Você aumentar o seu faturamento sem ter que lotar a sua agenda é valorizando, realizando trabalhos, né, que as empresas percebam valor, né, e com isso investam mais. E 2 desses trabalhos são treinamentos e workshops, né? Eu não sei se todos que estão aqui me acompanhando já trabalham com treinamentos e workshops, mas é que você precisa entender algumas questões extremamente importantes em relação a esse serviço. Primeiro, treinamentos e workshops já fazem parte do linguajar das empresas, então é muito mais fácil de vender. E por que já fazem parte do linguajar das empresas? A grande maioria das empresas investe
pelo menos em treinamentos técnicos. Então, a palavra, o termo treinamento, né, e o workshops fazem parte do seu linguajar. E é muito mais fácil você vender o que as empresas conhecem do que aquilo que elas não conhecem. Mas vamos lá, talvez agora você diga assim, Eliana, treinamento, não, né? Muitos coaches, eu brinco que viram o nariz quando eu falo de treinamento. Mas a maioria das vezes é porque desconhecem a metodologia vivencial. Eu não sei se você sabe, mas a metodologia vivencial, ela é um dos pilares do coaching de grupo, né? O coaching de grupo utiliza da metodologia vivencial. E o que é a metodologia vivencial? É quando você trabalha de forma vivencial o grupo para construir conhecimentos e alterar comportamentos, certo? E a grande maioria das empresas necessitam de treinamentos. Por quê? Porque a grande maioria dos líderes não foram treinados, desenvolvidos para serem líderes. A grande maioria dos líderes eram excelentes técnicos, viraram líderes, né? E tem muito forte a sua habilidade técnica, mas não tem a sua habilidade de liderança desenvolvida. E é por isso que tem, né, uma frase que a gente sempre diz, ele era um excelente técnico e virou um péssimo líder. Por quê? Porque como líder são outras as habilidades, né? São outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, ter na sua esteira de serviços treinamentos de liderança dentro da metodologia vivencial, porque aqui você também precisa entender o seguinte, treinamentos teóricos não funcionam para mudança comportamental, certo? Se treinamentos teóricos funcionassem, né, para mudança comportamental, a grande maioria dos líderes já estariam em alta performance, e não é a realidade, né? Não é a realidade da grande maioria dos líderes. Então, ter na sua esteira de serviços treinamentos vivenciais, workshops vivenciais, é a grande porta de entrada nas empresas. É muito fácil de você vender treinamentos. Tem outra questão, este é um momento muito propício para se vender treinamentos e workshops para as empresas. Por quê? Primeiro, está chegando o final do ano, elas precisam fechar, né, todo o seu planejamento. Segundo, elas precisam bater as metas e muitas vezes está difícil bater as metas, né? É um momento também que elas param para olhar porque é que até agora elas não conseguiram alavancar, chegar onde queriam. E na grande maioria das vezes elas se dão conta que tem um problema de liderança, né? De liderança, porque a grande maioria dos líderes não foram desenvolvidos para serem líderes, né? Então, uma das grandes estratégias para você entrar nas empresas neste momento e já passar a fazer parte do planejamento do ano que vem é agora. E vai ser principalmente através de treinamentos e workshops. Ok? Mas como eu coloquei para vocês, treinamentos e workshops vivenciais, certo? E o que são? Deixa eu explicar um pouquinho aqui melhor para vocês o que são treinamentos e workshops vivenciais, né? Ambos, né, trabalham em cima da metodologia vivencial, que, como eu disse para vocês, é uma das grandes metodologias do coaching de grupo. O coaching de grupo trabalha muito forte em cima da metodologia vivencial, né? A metodologia vivencial, ela utiliza os recursos do grupo, né, para fazer a construção do conhecimento e a mudança comportamental. Uma questão que muitos me perguntam, Liana, qual é a diferença de coaching de grupo, de treinamento vivencial? Tem muita diferença, certo? Quais são? Vamos lá. Você sempre vai propor um treinamento vivencial quando você perceber que naquela demanda da empresa, naquela dificuldade daquele grupo de líderes, né, há uma questão também de falta ou de distorção de conhecimentos. Isso é outra coisa que nós temos muito forte ainda dentro das empresas, né? Uma distorção do que é ser líder, né? E, claro, que sempre a demanda, ela vem por uma questão comportamental,
né? Os líderes não estão sabendo motivar as equipes não estão engajadas, o turnover está alto, as equipes estão desmotivadas, a nossa produtividade está ruim, a nossa qualidade piorou, né? Isso tudo são demandas, né? E aí, claro, nós precisamos investigar através da reunião de briefing para poder entender por que é que isso está acontecendo. Na grande maioria das vezes, isso está acontecendo porque o grupo de líderes não é um grupo que foi preparado para saber fazer gestão de pessoas, para realmente serem líderes, né? Nestes casos, nós entramos com treinamento vivencial. Sempre que você necessitar fazer uma construção de conhecimento para também mudar comportamento, é treinamento vivencial. Quando que é coaching de grupo? Coaching de grupo é quando não se tem uma questão comportamental. Fica muito claro para você que os conceitos estão alinhados, as competências estão alinhadas, mas os líderes não fazem. Aí é um caso que você pensa assim, né? Aqui teria alguma questão em termos de conhecimento que precisaria ser construída? Não. Então é coaching de grupo. Então você precisa entender que treinamento vivencial e coaching de grupo, os dois têm demanda de mudança comportamental. Só que tem, em muitos casos, eu diria para vocês que na grande maioria dos casos, o primeiro trabalho é treinamento vivencial. Depois nós até evoluímos para um coaching de grupo. Mas porque a grande maioria dos líderes, né, ou tem distorção conceitual, né, ou falta conhecimento do que de verdade significa liderança, das competências de liderança, dos conceitos de base da liderança. Muitos líderes que estão no mercado vieram de uma geração, né, que era outro conceito de liderança, era outra forma de liderar. E muitos dos novos que estão entrando não foram preparados para serem líderes, né? Eles foram preparados para serem excelentes técnicos, mas não para serem líderes. Você percebe a grande demanda que nós temos de treinamento vivencial e workshops? Uma outra grande vantagem de você saber trabalhar com treinamentos vivenciais. Eu aposto que cada um de vocês que está aqui tem uma expertise. Assim, tem um tema que é a sua expertise, que você gosta muito. Coloquem aí, por gentileza, né? Qual é o seu tema? Todos nós temos um tema que a gente domina mais, que a gente gosta mais. Um tema que nos encanta, que nós estudamos, que nós gostamos. Este tema, este conhecimento, você pode transformar em treinamentos e workshops, já que são temas da sua expertise. Então, hoje eu queria poder pontuar aqui com vocês exatamente isso. Para e pensa um pouquinho. Quanto conhecimento, ó, legal, a Renata dizendo, autoliderança e protagonismo, motivação de equipe, perfeito, perfeito, temas extremamente interessantes. E vocês sabiam que esses temas, vocês podem transformar eles em grandes treinamentos, em grandes workshops? E que pode ser, né, um dos seus carros-chefes, já que é um tema que você gosta tanto? Só que, claro, qual é a grande questão e onde é que muitos profissionais erram? Trabalham estes temas de uma forma mais teórica, né? Trabalhos teóricos, hoje as empresas não querem mais, certo? Porque elas já viram, elas já se deram conta, elas já comprovaram que não funciona. Então, você precisa também saber estruturar workshops e treinamentos. Só que aqui tem uma outra questão bem importante também, né? Vou pegar aqui o exemplo, né, da Renata, autoliderança e protagonismo, perfeito, né? Esta, na verdade, né, Renata, é uma das grandes competências de base da liderança. O líder que não tem autoliderança e protagonismo, você não instala mais nenhuma competência. Sabe por quê? Porque ele não se apropriou do seu lugar.
ele ainda não tem a clareza desta competência que para mim realmente é a competência de base, né? Um líder que não seja protagonista, um líder que não tenha autoliderança, um líder que não tenha locus de controle interno desenvolvido, ele jamais será um líder de alta performance, né? Então, perfeito. A Giovana fala motivação de equipe. Perfeito, Giovana. Trabalhar a questão da motivação, do engajamento, né, das equipes é fundamental. Os líderes saberem trabalhar, né, a motivação e o engajamento das suas equipes é ponto de sustentação para qualquer resultado. Por quê? Vamos lá. A maioria das desmotivações, dos não comprometimentos das equipes está diretamente relacionado com o líder, com a postura do líder. Então, você trabalhar, né, esta competência de liderança, porque essa é uma competência de liderança, né? Saber motivar e engajar sua equipe é fantástico. A Silvana coloca gestão de conflitos. Perfeito, Silvana. Silvana, você sabia que eu diria que, no mínimo, 90% das empresas não sabem lidar com o conflito, não sabem trabalhar o conflito, né? Muitas empresas, ou elas tendem a ter duas posturas, né? Ou elas abafam o conflito, né? Ou elas aguçam o conflito de uma forma negativa, que não é produtivo. E o conflito, na verdade, ele não é nem positivo nem negativo, né? Ele vai se tornar positivo ou vai se tornar negativo dependendo da forma como a empresa lida, como que os líderes lidam, né? Mas se você parar para olhar, você vai ver que, na grande maioria das empresas, o conflito não é bem-vindo. Quando, na verdade, conflito, né? O conflito, ele é extremamente importante para a oxigenação, para a criação de novas ideias, enfim, o conflito faz parte, né? Muitas empresas querem negar o conflito, quando, na verdade, elas não têm que negar o conflito, elas têm que aprender a lidar com os conflitos de forma produtiva, né? E os conflitos, quando bem administrados, eles são grandes fontes de inovação, né? De pulos de produtividade, de pulos de alta performance, né? De grandes saltos. Então, você tem um grande tema aí na sua mão. Só que tem aqui uma questão bem importante para eu trabalhar, né? Que eu acho que é bem importante. Vocês trouxeram aí vários temas, né? Que são da expertise de vocês, que vocês gostam e que vocês, sem dúvida alguma, vocês podem criar um grande programa, né? De treinamentos, começando por workshops, depois indo para treinamentos dentro desses temas, né? Que vocês gostam, que são a sua expertise. Tem muitos profissionais, muitos coaches, né? Não só coaches, muitos profissionais que têm vários temas que são da sua expertise, que gostam, que estudaram, que estudam, né? E não sabem ganhar dinheiro com isso, né? Não sabem faturar com isso. E uma das grandes formas de você faturar com isso é transformar esse seu conhecimento em treinamentos e workshops, ok? Só que vamos lá. Todos esses temas que vocês trouxeram aqui, ó, gestão de conflitos, motivação, protagonismo, autoliderança, são todas competências de liderança, certo? Que os líderes precisam desenvolver, né? A gente diz que os líderes têm competências essenciais que precisam ser desenvolvidas. Só que aqui tem um erro que muitos coaches cometem, né? Que é o seguinte: antes de nós entrarmos nas competências propriamente ditas, e essas são competências, gestão de conflitos, motivação de equipes, protagonismo, autoliderança, né? São competências, né? Competências que os líderes precisam desenvolver. Só que, né? Aonde é
que muitos profissionais erram na hora de estruturar os seus treinamentos, os seus workshops, os seus programas. Como eu disse, esses são temas que são competências, certo? E competências fundamentais que precisam ser desenvolvidas. Só que as competências, antes da gente trabalhar competências com a liderança, nós precisamos trabalhar os conceitos de base com a liderança. Porque se você entra direto nas competências sem trabalhar os conceitos de base, muitas vezes você não consegue instalar aquela competência. E você não consegue instalar aquela competência porque não há um alinhamento anterior em relação aos conceitos de base. O que eu quero dizer com conceitos de base? Conceitos de base são todos aqueles temas que o líder precisa entender, dominar e internalizar para que aquilo seja realmente o alavancador das competências. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Sempre que eu entro numa empresa, certo? Não interessa se eu estou entrando, que a empresa me demandou, porque às vezes a empresa me demanda uma competência específica, né? Por exemplo, gestão de conflitos. Vou pegar aqui o exemplo da Silvana, né? A empresa percebe que os seus líderes, né? E a questão dos conflitos, elas podem vir de várias formas, Silvana, né? Às vezes vem assim, os meus líderes estão em conflitos entre eles, né? Eles não sabem administrar os conflitos entre eles. Os meus líderes não sabem administrar os conflitos dentro da equipe deles, né? Isso está causando vários problemas. Aqui nós precisamos entender o seguinte, né? Eu não posso trabalhar direto a competência de gestão de conflitos sem ter trabalhado os conceitos de base, que dão sustentação para a instalação das competências. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês alguns conceitos de base para vocês entenderem, né? Conceitos de base, então, como eu disse, são todos aqueles temas que vão dar sustentação para se trabalhar as competências. Então, quais são os temas de base? Primeiro deles, alinhamento do que significa ser líder. A maioria dos líderes tem distorções conceituais e, consequentemente, se ele tem uma distorção conceitual, isto afeta o seu comportamento. Então, um dos conceitos de base, um dos temas de base que não dá para instalar competências sem ser trabalhado é o alinhamento do que significa ser líder. Segundo, quais são as funções de um líder, né? Porque este é um conceito que mudou muito ao longo do tempo, né? O que é ser líder é um conceito que se alterou muito, né, nos últimos tempos. Outro conceito de base que não dá para trabalhar nenhuma competência sem você trabalhar é a questão da construção do poder e da autoridade. E a diferença entre poder e autoridade, né? Outro conceito de base que não tem como você trabalhar as competências sem trabalhar este conceito são dos modelos mentais, né? Das crenças introjetadas, os modelos mentais dos líderes. Quando os líderes não entendem sobre modelos mentais, quando os líderes não entendem que cada um enxerga de uma forma, enxerga de um jeito diferente, se ele não consegue entender isso, ele jamais vai saber administrar um conflito. E você pode trabalhar as técnicas que forem. Se ele não entendeu a questão dos modelos mentais, né, ele não desenvolve a competência de gestão de conflitos. Então, esses são alguns dos conceitos de base. O que eu estava dizendo antes para vocês é o seguinte: eu, por exemplo, sempre que eu entro numa empresa, por mais que a empresa me solicite, certo? Uma competência específica, eu sempre vou trabalhar primeiro os conceitos de base. E aqui muitos coaches erram. Muitos coaches entram direto querendo trabalhar aquela competência. Por exemplo, feedback, né? Uma das grandes dificuldades da grande maioria das empresas é porque eles não trabalham com feedback,
né? E não se melhora a performance de equipe sem desenvolver feedback, né? Como uma ferramenta de gestão. Só que não adianta você querer entrar ensinando feedback, né? Desenvolvendo, construindo conceito, né? Com eles de feedback, a postura deles, se estes outros conceitos não estão internalizados, não estão desenvolvidos. Mesmo quando as empresas me dizem assim, ó, porque muitas vezes as empresas me dizem, Liana, a gente já investiu um monte, né? Fazem 3, 5 anos que a gente desenvolve os leads e não vê resultado, né? Mesmo nessas empresas, eu sempre inicio os trabalhos de treinamentos vivenciais através dos conceitos de base. Então, estes são conceitos que você precisa dominar, porque é isto, não funciona, você não instala competência se você não trabalhar os temas de base, certo? Que são principalmente os modelos mentais que os líderes têm em relação ao seu papel, a sua função, a sua performance. Porque se eles não entendem isso, né, se eles não conseguem rever estes conceitos que eles têm, né, os líderes têm muitos conceitos distorcidos. Por exemplo, né, eles acham que ser líder é ter que dar conta de tudo. Que ser líder, o bom líder, é aquele que diz o que tem que fazer, que sempre tem a resposta pronta. Isso está completamente desalinhado dos conceitos atuais de liderança, né? A gente sabe que este não é um bom líder. Só que este é o conceito que a grande maioria dos líderes tem do que é ser líder. Vocês percebem? Se nós não trabalhamos, se nós não ressignificamos com eles, todos esses conceitos, esses temas de base, não instala competência. Não instala porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer. E é exatamente por isso que treinamentos teóricos não funcionam, né? E quando você entra para trabalhar competências sem revisar, sem trabalhar os conceitos, os temas de base, na grande maioria das vezes os resultados não são bons também. Porque falta a base, a essência, certo? Então, qual é a minha orientação para você? Cada um de vocês, eu tenho certeza que tem um tema que é do seu encantamento, né? Que você gosta, que você estuda, que você tem prazer. Então, transforme este conhecimento num belo workshop, num belo treinamento, porque o workshop vai levar para o treinamento depois, certo? Mas, lembre, eu acredito que a grande maioria dos temas que vocês têm, né, antes de trabalhá-los, de trabalhar eles, vocês precisam trabalhar os conceitos de base. É mais ou menos como a construção de uma casa, né? Se você não faz toda a parte de sustentação, a casa não se sustenta. E os temas de sustentação são os temas de base, certo? Então, não cometa o erro de ir direto para competências, porque na maioria das vezes os conceitos de base estão distorcidos. E se os conceitos de base estão distorcidos, você não instala aquela competência. Outra, os líderes resistem muito, claro, e eles resistem por quê? Porque o conceito introjetado que ele tem é outro. Então, primeiro a gente prepara o terreno, depois a gente instala competências, ok? E lembrando, ter workshops e treinamentos na sua esteira de serviço é fundamental se você quer entrar nas empresas, ok? Acredito que muitos de vocês que estão aqui já conhecem a nossa formação de trainer de líderes, né? Mas se vocês não conhecem, eu quero apresentar para vocês, porque nós estamos agora, né, abrindo uma oferta super especial. O que é a formação de trainer de líderes? A formação de trainer de líderes, ela te ensina exatamente, a transformar o seu conhecimento em workshops e treinamentos. Ela te ensina a estruturar seus treinamentos, seus workshops, certo? Dentro da metodologia vivencial.
Você aprende toda a questão da metodologia vivencial e você tem 5 treinamentos prontos. 5 treinamentos, na verdade 3 treinamentos e 2 workshops prontos para você já ter na sua esteira e já entrar vendendo. E um desses treinamentos é um treinamento de 24 horas, que é exatamente o trabalho nos conceitos de base, nos temas de base. Então, nesta formação você já tem 5 serviços prontos para ter na sua esteira e vender, treinamentos e workshops testados e aprovados, certo? E você aprende a estruturar os seus. Só que a grande questão é essa. Vamos lá, vamos pegar aqui a gestão de conflitos, né? Que foi uma competência que apareceu aqui. Perfeito. Você vai aprender a estruturar o seu treinamento de gestão de conflitos. Só que você já tem um treinamento às 24 horas iniciais do seu treinamento, que são os conceitos de base. E aí você junta com o seu conhecimento, certo? Com o seu conhecimento específico ou não, né? Para muitas empresas nós vendemos este treinamento inicial, mas este treinamento inicial não tenha dúvida que ele vai alavancar vários outros treinamentos, coaching individual, coaching de grupo, certo? Na sequência. Então fica aqui meu convite, nós estamos nessa semana abrindo uma mega oferta para a formação de trainer de líderes. Então nós estamos com um grupo VIP, certo? Nós formamos um grupo VIP, onde as pessoas interessadas, né, entram no grupo. Na quarta-feira nós vamos abrir uma mega oferta, certo? É uma oferta relâmpago, eu vou anunciá-la na quarta-feira dentro do grupo e ela só vale para quinta-feira, porque ela realmente é muito diferenciada, certo? Em termos de valores, ela tem um grande diferencial em termos de mercado, mas é uma oferta que fica aberta apenas na quinta-feira das 9 às 19 horas e apenas para quem estiver no grupo, certo? Por ser uma oferta mega especial, não é uma oferta que nós abrimos, certo? Que nós deixamos ela aberta. Só vai ter acesso a essa oferta quem estiver no grupo VIP, certo? Então, se você deseja conhecer, né, a formação de trainers de líderes que vai te capacitar a transformar o seu conhecimento em workshops e treinamentos, mas além disso, já vai ter o treinamento dos conceitos de base, porque eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram aqui assim, mas e quais são, o que trabalha nesses conceitos de base? Por que eu digo isso? Porque lá no início eu fiquei desta forma também, né? E ele foi um treinamento estruturado exatamente pelas dificuldades que eu lá atrás percebi no mercado, né? E nos resultados quando eu entrava direto em competências. Então, o treinamento de competências de base, das conceitos, os temas de base, que é um treinamento de 24 horas, você já tem ele prontinho, testado e aprovado, que você já pode vender direto para as empresas. E na sequência, aí sim, vender as suas expertises, né? Dentro dos temas das suas expertises. Mas para isso você precisa estar no nosso grupo VIP, certo? E o nosso grupo VIP só entra no grupo até amanhã à noite, certo? Só entra no grupo até amanhã meia-noite, porque na quarta-feira eu já anuncio qual é a grande oferta, né? E aí para vocês poderem olhar, perguntar, se programar. E esta é uma oferta que ela fica aberta somente na quinta-feira das 9 da manhã às 19 da noite, ou enquanto durarem as vagas, porque como é uma mega oferta, né, ela vem realmente com um diferencial forte e nós temos uma grande procura e vagas limitadas, ok? Então vamos lá. Se você tem interesse em participar do grupo VIP, em entrar para o grupo VIP e receber essa mega oferta do trainer de líderes, da formação, além de ser uma formação, né? Você tem 5 produtos prontos, você tem um treinamento de 24 horas pronto, você tem 2 treinamentos de 8 horas pronto e você tem 2 workshops fantásticos prontos para você estudar, vender e aplicar, ok? Então, se você tem interesse, me chama aqui inbox que eu te passo o link do grupo VIP, né? Você entra e na quarta-feira você recebe esta mega oferta. Só que lembrando, só entra no grupo até amanhã.
até amanhã à noite, daí o grupo fecha e não entra mais ninguém. E esta oferta ela vai ser aberta somente dentro do grupo VIP, ok? Um grande abraço, uma ótima semana, e é bem provável que hoje, por volta das 19h30, eu volte aqui para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre treinamentos e workshops vivenciais, ok? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos daqui um pouco. Tchau!